Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui, os nossos irmãos e também aqueles que nos visitam e aqueles que nos ouvirão pelo YouTube ou algum outro meio. Que Deus possa abençoar a sua vida e, através dessa palavra, que Deus possa falar no seu coração nessa manhã. Nós estamos continuando a série de sermões no livro de Gênesis. E hoje nós falaremos em Gênesis capítulo 16, versículos de 1 a 16. Então, todo o capítulo 16 nós falaremos hoje. Eu gostaria de ler para que possamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele já estar morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. E ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter o controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da sua presença. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho de Abraão. E Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque essa palavra é viva e eficaz, essa palavra nos transforma e nos molda conforme a Sua vontade, a imagem do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos, Pai, fale aos nossos corações através da Sua palavra, Deus, através da minha vida e apesar da minha vida e através da minha vida, Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor.
Senhor possa falar aos corações daqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvirão, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai. Que possamos sair daqui transformados pela sua presença e pela sua palavra em nosso meio. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Amém. Meus irmãos, Abraão tinha 65 anos na época de Gênesis 12, quando ele foi chamado por Deus. E 20 anos depois de ter passado por todo o chamado de Deus, por ter saído da sua terra, da sua parentela, para seguir as orientações de Deus, vagando pela terra desconhecidas até chegar em Canaã. Agora ele estava com 85 anos. E a promessa de descendência seria numerosa, ainda não havia chegado. Depois de 20 anos, não havia se cumprido a promessa que Deus havia feito para ele lá, 20 anos atrás, e que ele vem vindo, confirmando em inúmeras ocasiões. Ela não se cumpriu ainda. E pior de tudo é que a sua esposa, Sarai, é estéril. Mesmo depois da experiência especial que ele teve no capítulo anterior, no capítulo 15, onde Deus ele confirma a sua descendência, que será tão grande como as estrelas no céu, que ninguém poderia contar. Quando ele revelou esse futuro tão maravilhoso para Abraão. E isso, o crer nessa promessa, lhe foi imputado como justiça. Mesmo depois de tudo isso, com certeza Abraão havia ainda questões a ser solucionadas em seu coração. Como Deus cumpriria essa promessa? Qual é a forma que Ele vai cumprir essa promessa? Como essa descendência surgiria? Da onde ela surgiria? E aparentemente não era só ele que tinha essas dúvidas, meus irmãos. Sarai, sua mulher, também. E neste capítulo nós vemos o que eles farão para tentar, de alguma forma, ajudar Deus, que em sua concepção estava demorando para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Estava demorando demais para cumprir a sua promessa. Vejamos. Sarai aqui faz um plano. E o texto começa dizendo: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, ela fez um plano aqui: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, e talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aqui Moisés ele registra uma nova história. Sarai, movida pela sua impaciência, pela demora na promessa cumprida, recorreu ao meio alternativo, contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, para dar a descendência ao seu marido e para que ela pudesse ter um filho através de Agar. Ela sabia que era estéril. Desde o capítulo 12, nós também já sabíamos que ela era estéril e que já passava de idade há muito tempo de gerar filhos. Portanto, de alguma forma, ela inferiu a necessidade de uma solução diferente da que seria a natural. Ela, esposa de Abraão, ter filho. Ela pensou em algo diferente. Ela pensou: preciso dar uma outra solução para que Abraão pudesse obter a bênção que Deus havia prometido a ele. Em meio a essas dúvidas,
em meio a todas essas dúvidas, despontou a proposta de Sarai a Abraão, que lhe fez desviar os olhos do Senhor e olhar para as possibilidades e soluções humanas, palpáveis, mais simples do que ficar esperando uma mulher estéril depois de 20 anos, ela provavelmente devia estar com uns 80 e poucos anos também, dar à luz a um herdeiro, o herdeiro da promessa. Ela começou a pensar em soluções humanas. E ao invés de ficar aguardando com fé a solução divina, Abraão também anteviu a possibilidade de uma solução mais simples e mais rápida da promessa de Deus. O plano foi arquitetado por Sarai. Como tinha uma escrava, uma serva egípcia, que já estava com ele desde o tempo onde eles foram para o Egito, lembram? Ela, propôs para Abraão que através da serva, Abraão pudesse dar origem, então, à sua descendência. E a prática, meus irmãos, de substituir a maternidade de uma esposa que era estéril por meio de uma serva, parecia ser uma prática social naquela época aceitável. Era aceitável na sua época. Existem até documentos que comprovam aquilo que Sarai fez. Não quer dizer que com isso seja aceitável também para Deus. Muito menos que isso seria parte do plano de Deus para a promessa da descendência de Abraão. Não sei se vocês perceberam aqui também, meus irmãos, mas Sarai pressupõe que Deus impediu ela de ter filhos. Ela diz, Deus me impediu de ter filhos. E esta é a sua justificativa para a sua atitude. De alguma forma, ela fala em nome de Deus. Ela diz o que Deus fez. Ela constata que é isso que Deus fez. Colocando na boca de Deus, e no caso em suas mãos, algo que Deus não disse. Ele nunca disse que estava impedindo ela. Ela era estéril. Pelo contrário, ele disse que faria de Abraão um pai de uma grande nação. E Sarai era sua esposa. A lógica seria que Sarai seria a mãe dos filhos de Abraão. Porém, por dificuldade de continuar acreditando que ela, mesmo estéril e com idade avançada, seria a mãe, ela decidiu partir para um plano humano. Não sei se vocês perceberam aqui, mas começa aqui um paralelo entre Gênesis 3. A tentação. Em uma mescla de serpente e Eva, aqui, que deturpa a palavra de Deus por meio da tentação que agora Sarai faz a Abraão. Deus disse que você seria pai. Abraão, Deus fez essa promessa a você. Você vai ser pai. Mas eu sou estéril. Eu não posso ter filhos. Eu já tenho idade avançada para ter filhos. Deus me impediu de ter filhos. Tome aqui a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Bom, o fato é que Sarai propõe um plano para Abraão. E a pergunta que fica é o que Abraão fará diante dessa proposta. Final do verso
2. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Ele consentiu, ele concordou, ele deu ouvidos à sua mulher. Perceba as semelhanças. O hebraico aqui ocorre somente aonde? Em Gênesis 3 também. Como Adão, meus irmãos, Abrão concorda com a sugestão aqui incrédula de sua esposa. E assim como Adão foi omisso em repreender a sua mulher, Abrão também foi. Não repreendeu, não questionou, apenas concordou com o plano de Sarai, o texto nos fala. E é de se admirar que Abraão tenha concordado com a proposta de Sarai, pois no capítulo 15, no capítulo anterior, o próprio Deus havia dito que por meio dele, através dele, que viria a sua descendência. Como Abraão pensou que a promessa seria realizada? Não através de Sarai, que era sua mulher legítima. Como ele não ponderou, mas vacilou em perceber quem era que estava fazendo a promessa para ele. Ele achou que Deus usaria esse meio para dar a descendência para ele. O método sugerido por Sarai não era uma solução divina. Ele era aceito naqueles dias. Aconteceu também na família de Jacó, que teve filhos com Zilpa e Bila, servas de sua esposa Lia e Raquel. Os filhos dos relacionamentos dessas servas eram incluídos também na família e tinham plenos direitos de herança. Mas mesmo assim, não era assim que Deus faria. E ela, e no caso ele, resolveram ajudar Deus, porque acharam que Deus estava demorando em cumprir a sua palavra. E então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele estar morando durante 10 anos na terra de Canaã. Observe os termos aqui. Novamente a semelhança de Gênesis 3. Sarai tomou, deu ao seu marido. Essa é a mesma progressão dos verbos da queda em Gênesis 3:6. Quando Eva tomou o fruto proibido, que Deus havia proibido deles comerem, deu ao seu marido, que comeu do fruto. Então Abraão, assim como Adão, aceitou a proposta de sua esposa e teve relações com Agar, e ela ficou grávida, como nos fala os versos 4. O plano de Sarai foi consumado, e aparentemente com sucesso. Agar, a sua serva, estava grávida de um filho de Abraão. Será que Deus agora cumpriu a sua promessa? Eles devem ter pensado. Será este o filho que Deus havia prometido a Abraão? Será esse o meio que Deus usaria para cumprir as suas promessas? Veremos os resultados agora da tentativa de Sarai e de Abraão de ajudar Deus, ao invés de esperar com paciência no Senhor. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Aconteceu algo aqui que nem Sarai nem Abraão imaginaram que aconteceria. Agar, depois de engravidar, desprezou Sarai, humilhou Sarai, e o termo aqui é amaldiçoou Sarai, pelo fato de ela não dar filhos a Abraão. Uma mulher que não dava filhos, naquela época era imaginado que ela era amaldiçoada.
E Agar utilizou isso para desprezar a sua senhora. Mesmo sendo senhora, a patroa não podia gerar os filhos que lhe dariam descendência almejada. E assim ela se sentia cada vez mais humilhada, Sarai. Agar aqui é um exemplo de ingratidão. Porquanto ela, tendo sido tratada tão bem, de uma forma tão singular, bondosa e honrosa, começa a desprezar a sua senhora. Perceba que naquele tempo, e aqui, e mais para frente nós veremos que Sara deu Agar por mulher a Abraão. Ela seria agora a segunda mulher de Abraão. Não era apenas mais uma serva, mas seria agora a segunda mulher de Abraão. Você percebe em que situação complexa que Abraão e Sarai se envolveram aqui? E tudo por quê? Porque faltaram e não tiveram paciência de aguardar o tempo de Deus. Não quiseram aguardar o tempo de Deus. É claro, aos nossos olhos, 20 anos era muito tempo. Continua sendo para a gente muito tempo. Mas se Deus prometeu, Ele cumpre. Pode estar demorando, mas Deus cumpre as suas promessas. Diante disso, olha o que Sarai vai fazer. Vai se queixar a Abraão. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você, Abraão. Como Eva aqui, Sarai agora transfere a culpa como Adão, agora para Abraão. E como Adão também, Abraão se desvencilha da sua responsabilidade. Não fui eu. No caso de Adão, foi a mulher que tu me deste. No caso de Abraão, ela é sua serva. Sara leva a sua queixa a Abraão, para que ele julgue e corrija a injustiça que estava sendo feita a ela. Ele é o único que tem autoridade para efetuar uma mudança aqui. Mas ele prefere agir, ele prefere não agir, na verdade, para restaurar e proteger o seu casamento. Ao invés disso, ele transfere a responsabilidade. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Abraão aqui, ele lava suas mãos diante da reclamação de Sarai. Ele não assumiu a responsabilidade de tratar o constrangimento que Agar estava causando à sua esposa. Pelo contrário, ele transferiu a responsabilidade a Sarai. Falhou mais uma vez, como anteriormente ele já tinha feito quando ele estava no Egito e deixou com Sarai a responsabilidade de proteger ele com uma mentira, dizendo que ela era a sua irmã. Agora ele passa adiante a responsabilidade de disciplinar e punir Agar. O surpreendente e ao mesmo tempo irônico aqui, na atitude de Abraão, é que nós constatamos que depois de ter tido experiências maravilhosas com Deus, onde a sua fé foi sendo aumentada e solidificada, nós vemos agora o pai da fé cair diante
da pressão dos problemas domésticos levantados por sua esposa, Sarai. Mesmo ele tendo passado por inúmeras situações, mesmo ele tendo lutado contra os reis opressores e violentos, ele lutou com eles e venceu, libertando seu sobrinho Ló. Abraão nem cedeu à tentação das grandes recompensas que ele teria dos espólios pela vitória. Abraão, ousado e transparente, dialogou com Deus, pedindo a confirmação da promessa de Deus, da grande descendência que Deus já havia prometido a ele. E mesmo assim, esse mesmo Abraão agora é visto naufragado numa situação de um relacionamento enciumado e melindrosos, que envolviam sua esposa e a serva dela. Que situação, não é mesmo? Que situação para esse grande homem de Deus. Tudo isso serve para comprovar, meus irmãos, que nós seres humanos, somos assim mesmo. Às vezes nós estamos num momento maravilhoso com Deus, em comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E logo depois, nós caímos, nos frustramos, ficamos temerosos, cheios de dúvidas, fraquejamos diante das tentações e pecamos. Essa é a nossa natureza humana. Uma natureza que normalmente, como a palavra de Deus nos fala, é inclinada para o mal. Hoje nos montes da glória e amanhã nos vales mais profundos e sombrios das incertezas. Vejamos o resultado da omissão de Abraão. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. É lógico nós supormos que a decisão de Sarai, com certeza, não seria uma decisão equilibrada, pois ela aqui era a parte ofendida da história. E foi exatamente o que aconteceu. Por uma mulher irada, era difícil manter-se dentro dos limites e reprimir a insolência que sua serva havia feito a ela. Portanto, é possível que Sarai aqui se mostrasse imoderavelmente enfurecida contra Agar, a sua serva, como meio de vingar-se das tantas ofensas que Agar havia cometido contra ela. E sem dúvida, à luz dos eventos, nós podemos concluir que Agar foi obrigada a fugir. Em parte pela crueldade da sua senhora, mas também por sua própria teimosia. Porque ela havia começado essa disputa. A sua própria consciência acusou. E é improvável, meus irmãos, que Sarai tenha ficado tão irritada, exceto por ter sido realmente humilhada e ter tido ofensas atrozes contra ela. Agar, então, ela partiu em direção ao Egito, a sua terra natal. E ela já estava caminhando há alguns dias e estava próxima a Cádiz. Que situação, não é mesmo? Uma mulher grávida, fugindo com um filho no ventre, que seria da descendência de Abraão. São esses os resultados dos planos humanos. Com certeza, Sarai e
e Abraão não imaginaram que isso estava acontecendo, que isso poderia acontecer. Mas estava acontecendo. Mas olha o que acontece agora. Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? O texto dá a entender aqui que o Senhor foi ao seu encontro. Não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu por acaso. Foi um encontro intencional de Deus. Deus foi à procura de Agar. E aqui, mais propriamente dito, o texto nos fala o anjo do Senhor. E aqui a expressão anjo do Senhor, embora muitos estudiosos não aceitem essa posição, é a minha no caso aqui, neste contexto, o anjo do Senhor, ou o mensageiro aqui, não nos parece ser um ser distinto de Deus. Mas temos aqui uma teofania, isso é uma manifestação visível do próprio Deus. O próprio Senhor se apresentando e fazendo sentir a sua presença de maneira sensível e concreta a Agar, que estava sozinha, perdida no deserto, grávida, tinha sido humilhada, estava aflita, conforme o texto nos diz. Então o anjo, meus irmãos, ele chama pelo nome Agar, mostrando que a conhecia. E aqui é a primeira vez que isso acontece em relação à mulher. Deus chamou ela pelo nome, Agar, serva de Sarai. Isso é fantástico. Agar, uma serva egípcia, agora está diante de um Deus que a vê e que conhece quem ela é. Agar, ele diz. Mas ele acrescenta, serva de Sarai. Ou seja, ele sabia de onde ela vinha. Ele sabia quem ela era. Mas ainda assim ele faz uma pergunta retórica. De onde você vem e para onde você vai? Ele sabe quem ela era. Ele sabe o que ela fez. Sabe o que está fazendo agora. E por que ela está fazendo. E para onde ela está indo. A pergunta que fica é, Agar sabia? Ela reconhecia? Ela sabia o que tinha feito? Ela sabia o que estava fazendo? Ela sabe para onde ela estava indo depois de fazer parte do povo que Deus estava formando? Ela estava voltando para o Egito. Para onde, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Perceba que ela não trouxe uma queixa de Sarai. Ela não trouxe uma queixa de Abraão. Não colocou a culpa neles. Mas reconheceu o seu erro e disse, fujo da presença de Sarai, que é minha senhora. Diferente de Sarai e Abraão, ela não joga a responsabilidade para o outro. Ela toma para si, ela disse, eu estou fugindo da minha senhora.
Ela sabia quem ela era e o que estava fazendo. E ela reconheceu em arrependimento a Deus ali. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Ele está aqui a ouvindo, meus irmãos. Ele está aqui a vendo. Ele acolhe. Mas perceba que ele não deixa que ela permaneça indo em direção ao Egito. Não deixe que ela permaneça pecando. Deus a ama a ponto de não deixá-la como ela está. Ele poderia ter só acolhido, né, aquele aconchego. Mas Sarai não mudaria de sua atitude. Ele disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Sujeite-se a ela. Aqui somos nós ensinados que a misericórdia, o Senhor, Ele age em favor do seu próprio povo. Embora este tenha merecido um castigo, assim como anteriormente a punição de Abraão e Sarai, agora ele lança um paternal olhar para Agar. Mesmo ele não tendo questionado, mesmo ele não tendo repreendido Abraão e Sara, agora ele olha com um olhar paternal a Agar. De modo que o seu favor é estendido a toda a sua família e descendência agora. Mas ele não a poupa totalmente, para que não fomentasse os seus pecados, mas ele também a corrige, mas com brandura, com amor. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. A ordem divina de Agar voltar e acertar o seu relacionamento com Sarai é graciosamente acompanhada aqui por uma promessa maravilhosa que certamente encheu o seu coração de júbilo e alegria. Seu filho teria uma grande descendência também. Como Deus prometera a Abraão, não poderia ser contada a descendência de Ismael. E o anjo continua dizendo que o nome do seu filho será chamado Ismael, que significa Deus ouve. Deus ouviu a sua aflição, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E aqui, meus irmãos, vale a pena destacar, embora seja apenas para confirmar o que o Senhor já sabe, que você provavelmente já sabe, mas os malitas, essa descendência tão numerosa que não seria possível ser contada, são hoje os árabes nos dias atuais. É isso mesmo. A promessa de Deus para Agar se cumpriu integralmente. E os árabes convivem em muitos territórios fronteirísticos com Israel e são detentores de uma feroz e agressiva hostilidade. Não é mesmo? E a hostilidade de Sarai e Agar, ela foi transmitida aos seus descendentes. E nessa noite nós ouvimos algumas notícias difíceis, não é mesmo? E tudo por causa de uma falta de paciência na promessa de Deus. Consequências que a gente nunca imaginaria que aconteceria.
A gente não sabe as consequências de nossos pecados. A gente não sabe o que pode acontecer quando a gente sai dos planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Sará e Abraão nunca imaginariam que milhares de anos depois a rixa continuaria. A gente não sabe as consequências dos nossos pecados. Só sabe que existem consequências. Toda vez que nós erramos e pecamos e deixamos de esperar no Senhor, há consequências. Toda vez que nós tentamos ajudar o Senhor porque achamos que Ele não está fazendo da maneira certa, do tempo correto, da maneira com que a gente gostaria que fosse, nós não sabemos as consequências das nossas atitudes. Só sabemos que existem consequências. Que possamos tomar cuidado ao tentar ajudar a Deus por falta de confiança, mas decorrência é uma incredulidade de nossa parte. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ele dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Esse é o único caso na Bíblia em que um ser humano é representado como a conferir um nome para Deus. Agar dá a Deus o nome que lhe expressa a sua especial significação ali. A experiência que ela teve com Deus. Ela, ao responder à pessoa que estava diante dela, não a promessa que ele fez a ela, mas quem ele era diante dela. Ela já não exulta por estar grávida aqui, mas se maravilha com o cuidado que Deus tem por ela. Tu és o Deus que me vê, Adonai El Roi. Tu és o Deus que me vê. Porque dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Que lindo essa expressão de Agar. Eu olhei para aquele que me vê. Eu olhei para aquele que também olhou para mim. Eu conheci aquele que me conhece. Deus sempre está atento aos nossos sofrimentos e pronto a nos socorrer. O anjo do Senhor vai atrás de uma serva, uma personagem coadjuvante secundária aqui da história. E ouve o clamor dela, ouviu o seu grito de aflição e a viu. Eu olhei para aquele que me viu. Este é o nosso Senhor. Este é aquele que vela pelos oprimidos, que redime o erro humano e protege aquele que está sendo injustiçado. Este é o Deus que nos vê. E por conta disso, o nome do poço onde o anjo do Senhor encontrou tem um significado especial. Bel-Lahai-Roi, que significa o poço do vivente, o meu observador, aquele que me vê. Dando a entender que Agar, ela celebrava o constante cuidado do Senhor sobre a sua vida e agora sobre a vida do seu filho.
nos versículos 15 a 16, nós vemos que ela deu à luz, ela voltou até Abraão e Sarai. Ela ouviu o que o anjo disse a ela. E ela contou tudo a Abraão e Sarai. A ponto de agora o filho ser chamado Ismael também. O filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Essas palavras finais, elas salientam a responsabilidade de Abraão em relação a Ismael, que ocorre aqui porque Agar, obedecendo a Deus, o anjo do Senhor retornou ao lar dos seus senhores. Podemos facilmente deduzir que quando ela voltou para casa, Agar, ela relatou tudo aquilo que Deus havia feito com ela. Porque ele dá o nome de Ismael ao filho, em conformidade com o mandamento do anjo do Senhor. Mas também para celebrar a bondade de Deus em haver atentado para as misérias de Agar, para a aflição de Agar naquele momento. Meu irmão, essa passagem ela é extremamente significativa para todos nós. Para todos nós. Pois todos nós já nos sentimos como Agar. Estamos nos sentindo assim hoje. Ou já nos sentimos assim no passado. Sozinhos, desamparados, abandonados, maltratados, esquecidos, gritando em aflição por causa da dor que estamos passando, por causa do sofrimento que estamos enfrentando. Talvez você fale, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou sentindo. Ninguém conhece a minha dor. Eu estou sozinho, perdido, desamparado, eu estou abandonado, estou no escuro e ninguém vela por mim. Mas isso é uma mentira de Satanás, pois o mesmo Deus que viu Agar em seu sofrimento, em seu grito de aflição, Ele também te vê e me vê. Ele é o mesmo Deus, Adonai El Roi, o Deus que me vê. Você pode estar pensando que ninguém viu o que você está passando. Que ninguém viu quando você foi maltratado ou maltratada. Mas Deus viu. Você pode estar pensando que ninguém viu o que fizeram contra você. Mas Deus viu. Não há nada que alguém faça contra você, ou com você, ou comigo, que Deus não tenha visto. Ele vê tudo. Ele vê a sua aflição, o seu sofrimento. Ele conhece a nossa dor. Pode ser que no meio de tanto sofrimento, de tanta angústia, no meio dessa tempestade, no meio do deserto onde você está, como Agar estava, pode ser que você não consiga ver Deus. Pode ser que você não consiga sentir Deus. Ou pode ser que você entenda ou ache que Deus não está vendo você. Mas mesmo quando nós não podemos ver Deus, Ele nos vê. Ele conhece
o nosso sofrimento. Ele sabia o que Agar estava passando, o seu grito de aflição. E Ele conhece o que você está passando. Deus vê. Além disso, meus irmãos, nós sabemos muito bem que Ele sabe, porque Ele sentiu e passou por tudo isso também. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um de nós, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se compadece de nossas fraquezas, porque Ele esteve aqui. Ele passou por inúmeros sofrimentos, assim como nós passamos. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele, em sua aflição, mesmo com os seus discípulos, eles os abandonaram. Em sua aflição, no Getsêmani, ele chegou a suar sangue, de tanto que ele estava sofrendo. Em sua angústia, ele estava sozinho. Não conseguiram nem esperar um tempo, dormiram. Estava sozinho na sua aflição. E quando a verdadeira missão começou a ser cumprida aqui, ele olhou para o lado e não viu ninguém. Nem mesmo Pedro, aquele que gritava aos quatro cantos, dizendo que eu nunca a abandonaria, o negou. Ele passou por inúmeros sofrimentos, em favor de você, em meu favor. Ele sofreu sofrimento que era meu e que era seu. Pelas suas feridas, nós somos sarados. Ele conhece o que é sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é se compadecer, porque ele passou por tudo isso também. Mesmo quando parece que ninguém está olhando, que ninguém nos vê, ele vê. Nosso Deus nos vê. E aí você pode estar dizendo, como Deus pode me procurar? Como Deus pode procurar sendo eu um pecador indigno? Eu não mereço que Deus me procure. Meu irmão, Agar era uma pecadora indigna. E Deus foi ao seu encontro e ouviu e viu a sua aflição e viu ela, Agar. Todos nós somos pecadores, indignos, todos pecamos. Assim como Sarai, assim como Abrão, assim como Agar, Deus foi ao seu encontro. Você pode estar nessa mesma posição de Agar hoje, fugindo, cansada no deserto, sem esperança, aflita, ferida, mas o Deus que nos vê também irá ao seu encontro. É isso que ele faz. E assim como ele fez com Agar, ele continua fazendo com outros pecadores como nós. Pecadores que estão fugindo para o lamaçal do pecado. Ele nos chama pelo nome. E assim como ele fez no passado, ele continua fazendo. É ele que vai ao nosso encontro. É ele que nos procura. É ele que vai, nos acolhe e nos restaura e confronta os nossos pecados e nos restaura como filhos. É ele, o Deus que nos vê. E Agar declara em sua adoração: neste lugar eu olhei aquele que me vê.
Minha oração é para que você que está aqui hoje, nos ouvindo, que você consiga ver aquele que nunca deixou de ver você, que conhece o seu sofrimento, que acolhe em seus braços de amor, um Deus bondoso, compassivo, um Deus gracioso que perdoa e restaura pecadores. E se você está aqui hoje e não conhece esse Deus, o Deus que vê, eu gostaria de, e você gostaria de conhecer, eu quero conversar com você. Nos procure no final do culto. Ou você que está nos ouvindo através das nossas redes sociais. Se você não conhece esse Deus que nos vê, entre por qualquer contato que a igreja possa ter e nós podemos marcar um café e conversar. E eu posso falar um pouco do Deus que nos vê. O Deus que te vê. E podemos apresentar esse Deus para você. Que nessa manhã nós possamos sair daqui com essa certeza. Que o mesmo Deus que viu Agar continua nos vendo e quer nos acolher em seus braços. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que vê o aflito, que vê o perdido, que vê, Senhor, aquele que está sofrendo, que vê as nossas angústias, Pai. Tu sabe de tudo, Deus. Tu conheces tudo, Pai. Mesmo quando achamos que ninguém está vendo, Tu está velando por nós, Pai. E no tempo certo, Tu irás intervir em nosso favor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu continuas, Pai, buscando pecadores, Pai. Indo ao encontro de pecadores indignos, Pai. Obrigado por isso, Pai, porque por causa disso, Tu nos encontras, Senhor, em nossos sofrimentos e pecados. E nos restaura, Senhor, a imagem de filhos amados de Deus. Assim como Tu fez a serva Agar, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. E a nossa esperança, Deus, está naquele que continua nos vendo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos essa certeza, Pai. A certeza que nós temos um Deus que olha por nós. É em Cristo Jesus que nós oramos.